Por exemplo, aqui onde foi parar? O Jean Willis publicou hoje ou ontem uma nota dizendo: depois que o Bolsonaro foi eleito eu virei um pária, porque as pessoas invadem a minha área no YouTube e no Facebook para me xingar, né? Eu até tenho que andar com guarda-costas, porque eu tenho medo de ser agredido. Hein? Eu digo, ora, meu filho, eles fazem isso comigo há mais de 10 anos. E não é youtuber que faz isso, órgãos de mídia. A Carta Capital, para me difamar, publica até documento falso. Hein? E inventa intrigas de família. É isso que vocês chamam de combate de ideias? É isso que vocês fazem. É só isso que vocês sabem fazer. Só fofoca, só intriga, só maledicência e só afetação de superioridade. Superioridade inexistente. Você, Cristiano Duncan, perto de mim, você é um menino de ginásio, se chegar a tanto. Né? Você ainda está nos anos 60. Eu estou atualizado com o que se faz de filosofia no mundo. Você não. Você não se interessa. É aquele negócio, a hora que você conquistou um nicho universitário, trata de explorar aquilo e fazer bibliografia. Produzir um artigo atrás do outro, para fazer bibliografia. E com isso conquistar postos. Só que é o seguinte, ninguém lê essas porcarias de artigos. O Brasil é recordista de número de trabalhos científicos publicados e de número de trabalhos científicos não lidos. Porque esses trabalhos não se incorporam na bibliografia nacional porque eles não contribuem em nada. Então, se é que eu bem me lembro, o Brasil está em 4º lugar em número de trabalhos científicos publicados e em 54º no índice das citações e do interesse mostrado em outros países. Né? É o que você faz. Você é um carreirista apenas. Né? E você se projetou com o YouTube, meu filho, não foi com seus livros. Seus livros ninguém leu, só a patotinha universitária leu. E o título do negócio é esnobado por intelectuais. Esnobado por quais intelectuais? Esnobado pelo Ives Gandra? Esnobado por 2 presidentes da Academia Brasileira de Letras? Esnobado pelo Wolfgang Schmidt? Esnobado pelo Romano Galef? Esnobado pelo Miguel Reale? Esnobado pelo Alexandre Costa Leite? Esnobado pelo Unilogo, o maior congresso de lógica realizado no mundo? Só 7 brasileiros entraram nisso. E os outros 6 eram todos especialistas na área de lógica matemática. Portanto, a área muito mais técnica. O único que entrou com um trabalho propriamente filosófico fui eu. O único brasileiro convidado a participar disto. Né? Os outros eram da área técnica. Professores da Politécnica, etc. Matemáticos. Né? E você vai dizer que eu sou youtuber. Aqui o pessoal do Wegener Institute, todo mundo acha uma maravilha o que eu estou escrevendo. O David Walsh, né? Na França, o professor Antoine Danchamp, que era o presidente do Instituto Pasteur, né? Que me disse que o meu trabalho sobre os 4 discursos era de uma ajuda extraordinária para a pesquisa dele de filosofia da ciência. Tudo isso é nada. Ora Patapievich, a edição, na minha discussão com o Dugin, foi publicada na Romênia também, tá certo? Muito louvada pelo Ora Patapievich, o maior filósofo romeno vivo, também por outros filósofos. Isso tudo não significa nada. A conferência que eu fiz na Maison des Sciences de l'Homme, que a presidente do Congresso, Amy Collin, disse que era um negócio absolutamente fascinante, isso não é nada. Né? E os seus trabalhinhos lá na Universidade de Manchester, alguém disse que era fascinante? Né? Que nada, te deram uma notinha e mandaram embora, mandaram passear. E você vê, eu sou formado na Universidade de Manchester, eu fiz um cursinho de merda lá, porra. Né? No Brasil, assim, o cara sai, fica 3 meses fora, faz um cursinho, né? E volta botando banca. Ou seja, ainda é o mundo do bacharelismo, tão bem retratado pelo próprio Machado de Assis, na Teoria do Medalhão, pelo Lima Barreto, em vários livros. Nós ainda estamos no bacharelismo. Né? Ou seja, no Brasil, o que importa é a educação que o sujeito recebeu, não a que ele passa. Meu filho, eu só entrei na universidade como professor. Não precisei entrar como aluno, eu não preciso disso. Eu sei orientar a mim mesmo na área dos estudos. Né? E quando eu não sei, eu sei a quem pedir conselho.
Agora, o sujeito se gaba de um diploma. O que é isto? O diploma atesta que alguém tentou te educar. Não atesta o que você sabe. Né? Então, note bem. Tudo que o sujeito diz aqui, ele não contesta uma única ideia minha, como jamais contestou, nem contestará. É só maledicência, é só intriga, é só insinuação, é só coisa de velhinha fofoqueira que é o que vocês são. Né? É coisa de uma baixeza assim, inominável. Ora, a Folha de São Paulo já está totalmente desmoralizada porque um site de gozação publicou, inventou um título, um prêmio, né, chamado Prêmio não sei que Folha. E deu o título a Patrícia Campos Melo, nomeando a Guardiã da Verdade. Era uma gozação. Praticamente toda a grande mídia acreditou. Todo mundo cumprimentou a Patrícia Campos Melo pela sua premiação. Isto é a mídia brasileira, eles não conferem nada, nada. Eles se enganam uns aos outros o tempo todo e enganam o seu público. Quer dizer, é um negócio de uma inépcia assim, quase indescritível. Hã? E agora vem esses caras aqui dizendo que fizeram a pesquisa e se gabando do algoritmo. Meu filho, o algoritmo pelo menos sabe fazer conta, vocês nem isso, pô. Hã? Agora, eu garanto para você uma coisa, o algoritmo não tem a capacidade de pesquisar outros dados além daqueles que vocês botaram lá. Isso ele não tem. Ele diz, olha, o cara, além disso aqui, ele tem uma outra página chamada Seminário de Filosofia. Para saber o que ele escreveu de filosofia, nós temos que ir lá, porque o seminário é de filosofia. Hã? Eles não têm capacidade para fazer isso. Né? Então, você imagina, se isso aqui são 20 aulas, o que seriam 450? Né? E o meu interesse é a politiquinha nacional. Não é incrível? Bom, é evidente que quando houve aquele primeiro escândalo sobre Aristóteles numa perspectiva, o pessoal universitário já ficou apavorado comigo, porque num instante eu havia desmantelado toda a empáfia dessa gente, né? Provando que eles não entendiam coisa nenhuma, que eles nunca tinham lido Aristóteles, não entendiam nada. Né? Depois, ali no Jardim das Aflições, também tem uma parte dedicada a isso, pegar pequena, né? Fazendo uma gozação com a versão que o Mota Peçanha apresentou da filosofia de Epicuro, né? Que daí veio o Rui Fausto dizer, a visão que ele tem da filosofia de Epicuro é superficial. Eu, eu não estou tendo nenhuma visão da filosofia de Epicuro, eu estou falando do Epicuro tal como foi transmitido para o Zé Américo Mota Peçanha. Não é isso? Se tiver que discutir o próprio Epicuro, bom, eu teria que citar os textos, etc. Você vai reparar que eu estou falando ali sem citar praticamente nenhum texto de Epicuro. Portanto, não se trata do Epicuro histórico, e sim do Epicuro do Mota Peçanha. Qualquer ginasiano percebe isto. Não, mas quem disse que o Rui Fausto sabe ler? Né? Tudo que não é marxismo ele não sabe ler, tanto que não lê mesmo. Então, depois desse caso, houve o imbecil coletivo, que foi um escândalo ainda maior. Não é isso? Vamos dizer, se você coletar o que disseram na época, né? Tipo Emir Sader, Muniz Sodré, Paulo Roberto Pires, um monte de gente, né? É tudo nesse mesmo tom. Ele não tem, a educação dele é deficiente, porque não tive a educação igual a deles. Quer dizer, eles acham que a educação deles é boa e pode servir de medida da educação dos outros. Ora, se é assim, meu filho, por que eu tive que introduzir no mercado brasileiro centenas de livros da mais alta importância que vocês ignoravam no todo e nos detalhes? Não são só livros conservadores. Livros conservadores, eu mostrei o que vocês tinham feito no Dicionário Crítico do Pensamento da Direita. Tem 120 autores, professores universitários, mostrando, portanto, o consenso, a área de conhecimento que isso abrangia. Ora, quem se mete a ser autor de um dicionário de uma matéria está se apresentando em público como um especialista, um conhecedor da matéria. Se o sujeito faz um dicionário de inglês, supõe-se que ele conhece a língua inglesa. Isso dá a ele imediatamente a autoridade de conhecedor da língua inglesa. Então, os 120 autores eram conhecedores, autoridades, conhecedores do pensamento da direita no mundo. Leia um artigo que eu escrevi, tudo que você queria saber sobre a direita e vai continuar não sabendo. Paródia do livro Tudo que você queria saber sobre sexo. Você vai ver que quase todos os autores conservadores do mundo estão ausentes.
E eles pegaram só peixe pequeno, ou tipo notório demais que não dá para esconder, como Ortega y Gasset, por exemplo, né? Que não era bem um conservador, não era bem um homem da direita. Também a presença do Ortega y Gasset ali já era estranha, porque Ortega y Gasset foi eleito deputado por uma coligação de esquerda encabeçada por Garcia Lorca, que é um ídolo dos comunistas. Como é que o cara pode ser da direita? É? Mas eles achavam que é da direita. Sei lá por quê. É? Porque conhece o Ortega y Gasset, não de tê-lo lido, mas de ouvir o que outros comunistas disseram a respeito dele. Veja, quando jovem eu li toda a obra do Ortega y Gasset inteirinha, tudo que havia para ler. Faltavam 2 volumes que depois saíram na edição seguinte. E li o que se escrevia a respeito dele. E fiquei muitíssimo espantado sobre como o pessoal comunista mentia a respeito dele. Pessoas de altíssima reputação, como Arnold Hauser, o historiador da arte, por exemplo, ou no Brasil, o Alceu Moroso Lima, era tudo mentira. Eu falei, mas como é possível acontecer isto? O cara diz uma coisa, eles dizem outra completamente diferente e colocam na boca dele. Por que eles fazem isso? Daí que eu comecei de longe assim, a vislumbrar o que é a mente de esquerdista. Mente esquerdista é porca, na essência. Por isto mesmo, eu posso dizer ao João Pereira Coutinho, ele escreve um artigo, até ele não fala muito mal de mim, mas ele diz o seguinte, ele diz que um verdadeiro intelectual conservador discute com os comunistas apenas para provar que eles estão errados, jamais os atacando, né? Jamais mostrando que são criminosos, etc. Ele cita como exemplo o Roger Scruton. Bom, o João Pereira Coutinho pode querer ser o intelectual conservador educadinho quando ele crescer. Eu já fui isso e tenho muita vergonha de ter sido. Quando eu era pequenininho, eu era isso, que ele quer ser quando ele crescer. Por quê? Não há nada mais imoral do que o intelectual conservador se reunir com intelectuais comunistas e ficar ali trocando beijinhos enquanto os comunistas continuam matando, roubando, torturando, etc. E criando a maior tirania, a tirania mais sangrenta que já existiu na história humana. Superior de Átila, o Uno, Júlio César, todo mundo, né? Superior de Hitler, no fim das contas. Como é que você vai achar que esse cara é uma conversa teórica? Veja, no mundo burguês, teoria e prática são coisas diferentes. Aqui tem a teoria, ali tem a aplicação na prática. Mas no mundo marxista não é assim. A teoria é um momento da praxis. E a praxis é a ação política para a conquista e manutenção do poder. Como é que se faz isso? Sobretudo matando. Matando inclusive o comunista. Ninguém matou mais comunista do que os comunistas. Então é uma atividade assassina, eminentemente assassina, na qual existe um elemento de teoria que articula e dá uma espécie de cola intelectual para aquilo. Dá um simulacro de coerência. Na verdade, não existe coerência alguma, porque o marxismo troca de pele todo mês, por assim dizer. Ele começa dizendo que a luta de classe determina tudo e termina falando que a propaganda revolucionária cria a classe que ela representa. Quer dizer, termina falando o contrário do que dizia no começo, mas continua se chamando de marxismo. Né? Isso é como o sujeito começar a se declarar de espírita, repetindo Allan Kardec e terminando a conclusão que os espíritos não existem de maneira alguma. É mais ou menos a mesma coisa. Então, pessoas educadas dentro dessa atmosfera são monstrinhos, são pessoas moral e intelectualmente disformes. Esta educação que eles dão para os outros é que eles querem que sirva de modelo para mim. Você sabe quando eu aceitaria um diploma assinado por vocês? Mas nunca na minha porca vida. Me oferece um para você ver o que eu mando. Quem gosta disso é o Lula. Lula, que é semi-analfabeto, ainda é semi-analfabeto até hoje. Ele acha lindo receber diploma de doutor honoris causa. Oferece um para mim para ver onde eu mando enfiar isso. Porque isso é uma desonra. Aceitar um diploma assinado por esse cara seria uma desonra para mim. Eu talvez possa aceitá-los como meus alunos se eles forem bonzinhos. Christian Dawkins, se quiser ser meu aluno, você fica quietinho no fundo das classes, você vai acabar aprendendo alguma coisa, vai virar gente. Porque você não é. Você é uma coisa. Tá certo? Então é isso aí que eu tinha para dizer.
Hoje não tem pergunta. Até a semana que vem. Muito obrigado.